A gente vai, então, para o item 95 da pauta, viação cometa, processo 10.880, 689, 844, 2009, 28. Ele é o mesmo dos 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 da pauta. É isso, João? Exatamente, presidente. Então, pode começar a ler o relatório, o voto. Com a ressalva de mudar períodos e valores, mas é Tá, exatamente. joia. Tá? Bom, eu estou lendo aqui, de acordo com o item da pauta, então, o final 2009-28, tá? Onde trata-se, os presentes autos, de PERDCOMP transmitido pelo contribuinte, através do qual declarou compensação relativa ao pagamento indevido, ou a maior de contribuição de PIS, do período aqui de 2004. A DECOMP foi analisada de forma eletrônica, tendo sido atribuído despacho decisório pela não homologação, uma vez que, embora localizado o pagamento do DARF indicado em PERDECOMP, os créditos foram integralmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte, não restando, então, crédito disponível para a compensação dos referidos débitos informados na PERDECOMP. Após esse incidente, né, o contribuinte entrou com manifestação de inconformidade, onde alega que o despacho decisório se encontra assim, em desconformidade com a legislação tributária, o crédito é oriundo do pagamento a maior de PIS, relativo ao período de novembro de 2004, conforme a DCTF do quarto trimestre daquele ano, transmitida em fevereiro de 2004, demonstra o valor a mais. No preenchimento da DCTF acima referida, a contribuinte preencheu o campo destinado à origem do débito apurado com o valor do DARF pago correspondente a PIS, e transmitiu a DCTF sem declarar o valor correto do débito, fazendo assim que a autoridade administrativa lavrasse o referido despacho decisório, imputando multa e juros. Ainda demonstra os campos da DCTF preenchidos transmitidos erroneamente, e após a devida retificação para que sejam de ofício alterados no sistema, né? Em razão da manifestante constatar que possui um crédito referente ao período em questão. Bom, a DRJ de origem decidiu unanimemente pelo indeferimento da manifestação de inconformidade, entendendo que a confissão de dívida, né, da DCTF e o erro no preenchimento dos valores corretos são passíveis ou necessários de comprovação. E resignada, então, a contribuinte interpôs o presente recurso voluntário, alegando, presidente, a nulidade da decisão atacada, valendo-se do argumento do formalismo excessivo adotado pela inexistência da busca da verdade material e ausência de apreciação dos documentos apresentados na manifestação de inconformidade. Alega-se, por fim, então, que não poderia ter juntado outros documentos, se não já anexados, que são muito limitados, volto a dizer, visto que já teria ultrapassado o lapso temporal de 5 anos. Então, agora, diz, olha, eu não tenho mais como juntar, porque já se passou o prazo de 5 anos, eu não tenho como eu demonstrar o meu direito que estou pleiteando. É nesse sentido o relatório. Pode ir para o voto. O recurso voluntário é tempestivo e cumpre as demais formalidades exigidas no ordenamento, razão pela qual dele conheço. Aqui, presidente, se me permite, eu faço aqui um resumo, onde já destacado, inclusive hoje, de forma exaustiva, que nós, aqui na turma, permitimos a juntada de documentos quando do voluntário para demonstração, principalmente quando nós temos aqui o despacho decisório eletrônico, né, diante de PERDECOMP, para demonstrar o direito de crédito. A contribuinte, contudo, não junta novos documentos nesse sentido. Esta faz a alegação do 108 do CTN, dizendo que da insuficiência documental colacionada nos autos e da adequada interpretação do 108 do CTN. Peço
apenas aqui, rapidamente, um destaque a esse ponto, porque é o principal argumento da contribuinte que eu preciso destacar. Assim como visto acima, seria o caso de preterição da verdade material, segundo alega a contribuinte, se esta tivesse apresentado documentação idônea e hábil a provar o erro de preenchimento na DCTF. Como não o fez, conclui-se que há verdadeira insuficiência probatória dos documentos apresentados até então. A suposta impossibilidade de retificar os valores apresentados na DCTF de origem, tendo em vista o esgotamento do prazo para manter em sua guarda os documentos escriturados, não merece guarida, visto que a finalidade do Instituto é criar obrigação mínima ao contribuinte para viabilizar eventual fiscalização tributária. O artigo 1194 do Código Civil não abre margem para interpretação distinta da que foi exposta acima, ao vincular o prazo obrigacional para a empresa, a conservar em boa guarda toda escrituração, correspondência, mais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência no tocante aos atos nele consignados. Foi de preservar a possibilidade da fiscalização ser exercida no período apto ao lançamento tributário. Como o artigo 74, parágrafo 5º da 9430, prevê a apresentação da declaração de compensação e extingue o crédito tributário sob condição resolutória, enquanto não houver condição referida, a consumada pela homologação, é de interesse do próprio contribuinte manter os documentos necessários e suficientes para provar que eventual DCTF fora preenchida de forma equivocada. Há dois equívocos na estruturação do argumento da contribuinte. O primeiro deles diz respeito ao que já se levantou neste mesmo voto acima, o ato impugnado desde o começo deste processo administrativo é um ato administrativo que, pautado em documento que a própria legislação indica como hábil a constituir a confissão de dívida pelo contribuinte DCTF, goza de presunção de legitimidade e veracidade. O perdicomp realizado em momento posterior ao aproveitamento do crédito, veiculado nele, e débito vinculado na DCTF, não possui por si só força para desconstituir a presunção juris tanto do despacho decisório. Só haveria a possibilidade de deferir o pedido estabelecido, tanto na manifestação de conformidade quanto no voluntário, se o contribuinte assim provasse de forma idônea, como pela apresentação do descompasso de sua escrituração e suas operações, com o que foi exposto na DCTF, não observou. E aqui, o segundo equívoco é o argumento levantado neste recurso, que se dá sobre a interpretação do 108 do CTN. E isso é um pouco diferente do que a gente acaba de julgar, por isso que eu estou apenas fazendo a leitura para finalizar. É fato que o dispositivo abre a possibilidade para a instrumentalização da analogia dos princípios do direito tributário, dos princípios do direito público e da equidade como forma de julgamento dos conflitos, tanto administrativos quanto judiciais que versem sobre direito tributário. Dois são os pontos que parecem esquecer ou omitir o recorrente. Primeiro deles, o caput do 108 condiciona a utilização daquelas técnicas de integração normativa à ausência de disposição expressa. E dois, o emprego da equidade não pode resultar na dispensa do pagamento do tributo devido. O cotejo dos atos processuais destes autos não leva à existência de disposição expressa que seja suficiente para a solução do problema em discussão. Ao contrário, como já foi exaustivamente exposto, tanto neste voto, quanto na decisão da DRJ atacada, a presunção de legitimidade e veracidade do ato inicialmente atacado, além de ser regra de distribuição legal do ônus da prova ser revertido ao contribuinte, pois incumbe a quem alega o direito creditório provar o fato constitutivo do seu direito. Nesse sentido, como nós estamos diante de insuficiência probatória, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar de provimento. É como voto, presidente. Alguma observação? Então, vamos para a votação. Lázaro? Microfone? Microfone, Lázaro? Nós estamos te ouvindo. Presidente, ele está com o microfone aberto, mas não está... É o fone de ouvido. Me ouvem? Pronto, joia. Com o relator. Depois do Oswaldo. Agora o Oswaldo voltou. Acompanhe o relator. Oswaldo, Carlos. Com o relator. Fernanda. Com o relator.
Marcos. Correlator. Marcos, depois o João já foi. Leonardo. Correlator. Então, eu também com relator. Então, acordo os membros colegiados por unanimidade de votos negar provimento ao recurso. Esse resultado vai se refletir nos processos 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 da pauta. Então, a gente passa agora para o item 103 da pauta, de relatoria do Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, processo 13.986.000.047/2005-91, a recorrente Renar Móveis LTDA. São iguais? Você organizou aí, Oswaldo? Organizei. Nós vamos votar o 2000, que já está na pasta, 2009 e 11. Tem algumas pequenas diferenças entre eles, mas o 2009 e 11 é o mais completo, tem o maior número de itens, tá? E votando ele vota praticamente todos os demais, salvo 2008-07 e 2005-93, mas aí eu explico durante o voto lá o que vai acontecer no final, tá? Eu acho que é melhor a gente... Então, nós vamos começar pelo item 111 da pauta, processo 10.925.000.580/2009-11. E, após isso, a gente volta para os outros processos, complementando as diferenças. Tá? Então, pode ir para o item 111 da pauta, Oswaldo. O relatório é muito simples, tá? Nós vamos discutir insumos de cabo a rabo, tá? Que tipo de insumos nós vamos discutir? Material de embalagem é uma empresa, só para ficar bem claro, é uma empresa que fabrica móveis, tá? Móveis, mesa, armário, cama, essas coisas, tá? Nós vamos discutir material de embalagem, nós vamos discutir combustível e lubrificante, nós vamos discutir energia elétrica e o pedido de diligência que ela fez em processo administrativo. É basicamente isso que nós vamos discutir aqui nesse processo, ok? Posso passar para o voto? Quer mais alguma explicação? Pode então, passar para o voto. Tá. Conceito de insumos, vou poupá-los. Vamos lá no item 2.2. Tenha em mente que de novo, que nós estamos tratando aqui de uma empresa que faz móveis, tá? Entendimento antedito, a recorrente pretende creditar-se das contribuições incidentes sobre embalagens, vez que insumos consumidos na fase final da industrialização, acondicionamento, ou seja, utilizados na linha de produção da recorrente. Sendo que as caixas contêm as instruções de montagem ao consumidor final. Não se tratam de meras embalagens de transporte. Além disso, não há na lei qualquer vedação restringindo o desconto de créditos da COFINS sobre as aquisições de insumos de material de embalagem. É justamente, só aqui para deixar um esclarecimento extra, por que o material de embalagem foi glosado pela fiscalização? Porque eles colocam aquela diferença entre embalagem de acondicionamento e embalagem de venda, né? A embalagem de apresentação do produto. A recorrente, ela bate a todo momento e fala, olha, as minhas caixas, e vocês vão ver que eu até coligi cópia aqui no meu voto, as minhas caixas, elas têm instrução de montagem dos móveis. Então, elas acompanham com a instrução de montagem para você saber como montar os móveis. É tipo o IKEA, tipo o Leroy Merlin, sabe? Do it yourself. Então, por isso que ele entende, não, isso aqui não é uma mera embalagem de transporte, isso é uma embalagem também de apresentação. Mas do meu ponto de vista, vocês vão ver que, para mim, tá. A seu turno, a fiscalização ressalta que, embora essenciais à garantia da integridade de seu conteúdo, por não conterem rótulos dispensáveis ou indicações promocionais, as embalagens não tinham o objetivo de, por si, motivar a compra do produto nelas acondicionados ou valorizados. É basicamente o que eu acabei de falar para vocês. Ela está dizendo, isso aí, embora seja essencial para manter a integridade do móvel, isso daí não é embalagem de apresentação. Logo, impossível acreditamento. A DRJ reforça o argumento da fiscalização de piso, ressaltando que a embalagem de transporte não gera direito ao crédito, pois não se incorpora ao produto final e são utilizadas após o processo produtivo.
Em larga escala, o debate entre a fiscalização e a recorrente pertine à forma do uso de caixa, isso é, se o material de embalagem é de apresentação ou de transporte. Isso porque fisco e recorrente apegam suas hipóteses de tratamento de IPI, ainda que a recorrente, em parte, defenda a dissociação dos conceitos. Como descrito no tópico imediatamente anterior, a vinculação entre a hipótese de crédito das contribuições do IPI restou superada por precedente vinculante, que, no primeiro caso, de crédito das contribuições, considerou apenas aquelas aquisições de itens essenciais ou relevantes ao processo produtivo. Com isso quer dizer que o material de embalagem segue o mesmo tratamento dado a qualquer dispêndio, ou seja, essencial ou relevante ao processo produtivo é insumo. Caso contrário, não. De start, é possível a concessão de crédito não cumulativo das contribuições não cumulativas, está meio repetitivo, depois eu ajeito, ao material de embalagem quando, 1. Estes constituam a embalagem primária do produto final. 2. Quando a sua supressão implica em perda do produto ou da qualidade do mesmo. Aí eu cito um exemplo, container refrigerado em relação à carne congelada. E 3, quando exista obrigação de legal de transporte em determinada embalagem. Da lista das glosas coligida pela fiscalização, temos que os bem adquiridos catalisador, corte de erva, etiquetas made in Brasil, etiquetas diversas, farinha de trigo, caixas, calços e cantoneiras diversas, sacos plásticos, creme luvex, luvas, bobinas de papel ondulado, fitas e bupe. Das fotos do uso das embalagens e do descritivo de montagem das mesmas, temos que os usos de catalisador, corte de erva, sacos plásticos, cremes luvex, luvas, fitas e bupe não foram identificados. Então, isso eu já excluí. Não identificou para que usa, está fora. B. As etiquetas diversas servem para a identificação das caixas. Até aí, ok. Etiquetas made in Brasil foram apostas em cumprimento da legislação. O RIP determina que tem que ter uma etiqueta dizendo made in Brasil. C. Caixas, calços e cantoneiras diversas, bem como as bobinas de papel ondulado, protegem os móveis de eventual dano, bem como o serviço de embalagem que se destina ao mesmo fim. E aí eu trago a foto da cômoda com a cantoneira, com o papelão envolvendo, com todas as coisas que protegem o móvel. Então, dentro daquele conceito de relevância, ou seja, vai perder a qualidade do processo, do bem, se você bota um bem, se você bota uma cama, uma cantoneira, qualquer coisa que seja dentro de um caminhão, sem essa proteção, fatalmente vai riscar. Vai riscar, vai estragar, vai quebrar. Então, a cantoneira serve para proteção desse bem. Logo, relevante, logo, no meu entender, insumo. E assim sendo, apenas pode ser concedido crédito para aquisição de caixas, calços e cantoneiras, vez que, inobstante tratarem-se de embalagens de transporte relevante, no mínimo, para o seu uso para evitar danos aos móveis solicitados pela recorrente, durante o transporte. Conclusão aparentemente compartilhada pela fiscalização. Aqui eu cito a palavra da fiscalização. Essas embalagens, embora essenciais à garantia da integridade do conteúdo, quem conclui isso é a própria fiscalização. Fala, esse aqui é essencial ao transporte, para não danificar. Então, estou concedendo crédito. A seu turno, a etiqueta Made in Brasil foi adquirida e aposta em cumprimento de obrigação legal descrita no artigo 273, inciso 4 do RIP, logo, relevante ao processo produtivo. Então, qual que é a diferença desses para os outros processos? Só tem um item que tem em um outro processo, que é o papel de veludo, que também serve para proteger o móvel, que eu estou concedendo. Tá? Então, essa é a diferença desse para os outros processos. Quer parar para votar ou que eu posso continuar, presidente? Alguém tem alguma dúvida nessa questão aí da negócio? Eu também, para mim, tá simples aí, porque a gente está tratando de contribuição aqui, né? E aqui tá claro que é a mesma coisa da manga lá, né? A caixa que vai a manga, que a gente já votou na fruta, né? Então tá, pode ser. Mesmo, devia ter ficado da Fernanda, né? Da Fernanda, é mesmo. Era mamão, mas sim. Era mamão, né? Então, continuando. Pode seguir. A DRF Joaçaba ressalta que combustíveis e lubrificantes utilizados nos veículos da recorrente não se caracterizam como insumos, vez que não são parte do processo produtivo. Em adendo,
a DRJ afirma que não há prova de propriedade dos veículos utilizados no processo produtivo, e não há descrição do processo produtivo, em especial no que pertine ao uso dos veículos que supostamente consomem o combustível adquirido. A mesma discussão de sempre. Para onde vai esse combustível? Vai para o processo produtivo ou vai para o carro do diretor? É a mesma discussão de praticamente sempre. Em contraponto, a recorrente argumenta que os combustíveis que consome estão vinculados por centro de custo, sendo que pleiteia crédito das contribuições incidentes sobre a aquisição de combustíveis para maquinário utilizado no processo produtivo. Ou seja, ela divide a aquisição para veículos de passeio, ela coloca os combustíveis para veículos de passeio em um centro de custo, e os combustíveis que são utilizados no processo produtivo em outro centro de custo, ok? Dentro da ECB e da FD. As máquinas e veículos utilizados no processo de cultivo são... Aí continua. As máquinas e veículos utilizados no processo produtivo de cultivo são imediatamente necessários ao processo produtivo da recorrente. O combustível e lubrificante e as peças de manutenção das máquinas e veículos automotores são essenciais ao funcionamento desse. É um insumo do insumo. A máquina é essencial, o combustível da máquina é o que é o insumo do insumo, é essencial. Desta forma, suprimidos lubrificantes, combustíveis e peças de manutenção, os veículos e máquinas deixam de funcionar. Deixando de funcionar, esquece a colheita da cana aqui, que veio de tráfico. Cessa a produção dos móveis. Portanto, também deve ser afastada a glosa neste ponto, conforme já se pronunciou a jurisprudência desse conselho. Aí eu cito aqui um precedente de uma turma especial, 3803. A recorrente apresenta descritivo indicando o uso de cada um dos maquinários descritos na conta contábil, em referência no processo produtivo. Com efeito, carregamento de caminhões, arrastar árvore de pinos, movimentar matéria-prima. Ou seja, ele traz toda a descrição do processo produtivo, de como cada uma das máquinas estão nesse processo produtivo e o que cada uma dessas máquinas faz. A descrição está completinha nesse caso. Dessa feita, resta claro que as máquinas são utilizadas no processo produtivo da recorrente e considerando a segregação nos centros de custos entre o combustível para veículos de passeio e demais veículos, de rigor a concessão do crédito para combustível. Continuo para... Pode continuar. Deixa eu só ajeitar aqui. Produção de móveis. Pronto. Dei no tráfego. A recorrente ressalta que acessórios de energia elétrica, multas, impostos e parcelamentos são passíveis de creditamento, pois este custo foi efetivamente suportado pela recorrente. E excluí-lo torna os custos do produto vendidos irreal. Além disso, tais valores sofreram essa contribuição. Então, o que ele atrasou a conta de luz, veio lá uma multinha, ou atrasou demais, veio um parcelamento, que daí você aumenta o valor do custo da energia elétrica. E o que ele diz? Eu não quero sobre a energia elétrica, eu quero sobre tudo. Eu quero sobre o valor do parcelamento, eu quero sobre o valor da multa, eu quero sobre tudo o crédito os acessórios de energia elétrica, o crédito das contribuições. Em resposta, a DRJ assevera que a legislação de regência não permitiu o desconto da base de cálculo das contribuições sociais correspondentes a penalidades e demais encargos de energia elétrica, como parcelamentos, multas, juros, doações e outros tributos, mas tão somente o consumo de energia elétrica, com vista a viabilizar o processo produtivo da empresa. Pouco pode ser adicionado ao descrito pela DRJ. Efetivamente, a permissão de crédito é sobre aquisição de energia elétrica consumida. Logo, os acessórios dessa não geram direito a crédito. Menos ainda quando atrelados à mora. Ou seja, o cara atrasou, o atraso não é nem essencial, nem relevante, nem nada. O cara atrasou para pagamento e quer receber crédito sobre a mora? Não tem sentido. Igualmente, ainda que custo suportado pela recorrente, o acessório de energia elétrica não é essencial ou relevante ao consumo da mesma, e, consequentemente, ao processo produtivo, sendo de rigor a manutenção da glosa. Prossigo? Apenas para evitar eventual declaração de nulidade, diligência, no âmbito do processo administrativo fiscal,
presta-se a sanar dúvidas sobre as realidades apontadas pelas provas produzidas. Isso é, documentalmente demonstrada versões desarmônicas, necessária diligência à produção de prova. É justamente o que acabamos de julgar no caso do João. Haviam duas versões desarmônicas, ambas prováveis, o processo foi baixado para que essas versões, para que fosse consolidada qual versão é verdadeira. Ponto 1. Dessa forma, diligência não se presta à matéria de direito, e tampouco para suprimir encargo probatório das partes. Isso todo mundo diz a mesma coisa. Diligência não serve para produzir prova, em regra. E é justamente o que pretende a recorrente com o pedido de diligência. Prova do uso do material de embalagem no curso do processo produtivo. Dessa forma, o pedido de diligência é descabido, ainda mais quando se tem em mente que, nos termos desse voto, se entendeu pela possibilidade de inclusão de material de embalagem como insumo. Contudo, a recorrente não trouxe aos autos material probatório suficiente para demonstrar como cabe o material utilizado. Ou seja, eu concedi para a parte que ela demonstrou e para a parte que ela demonstrou, até porque o meu sogro, ele é marceneiro. E até ele falou para mim, não, em alguns casos a gente usa farinha de trigo, realmente, para você pôr como se fosse como se diz, aquele talco, para uma proteção extra, quando a madeira é invernizada e tal. Não tem nada disso aqui. Não sei se usa essa farinha de trigo, para que ele usa. Então, se ele tivesse dito isso, quem sabe? Não disse, né? Por fim, deixe de conhecer as teses sobre a tarifação de provas e violação do princípio da realidade real e da não cumulatividade, porque descritas apenas em sede de involuntário. De todo modo, ao lado do princípio da verdade real, caminha o brocardo, onde não est em actos, não est em mundo. A verdade é intraprocessual, tão real quanto as provas trazidas pelas partes. Ainda, e não obstante a tarifação de provas seja aceita, desde que prevista em leis, não há o carimbo ventilado pela recorrente, e sim mera apreciação e valoração dos documentos coligidos aos autos, de competência do órgão julgador, nos termos do artigo 63 da 7574 de 2011. Por fim, a vedação ao pronunciamento por essa Casa acerca de matéria constitucional, ex vi sum a 2 perf. Pelo exposto, admito, por quanto tempestivo, e conheço em parte do recurso voluntário, e na parte conhecida dou parcial provimento para afastar as glosas referentes a aquisições de caixas, calços, cantoneiras, papel ondulado e etiquetas Made in Brasil, bem como combustíveis e lubrificantes. É como voto. O que você não está conhecendo o recurso aqui? Tarifação de... Na verdade, são duas teses que ele traz em sede de recurso voluntário, que não estavam na impugnação, que tratam sobre tarifação de prova. Ele diz, porque a prova que o fisco traz vale mais do que a prova que eu trouxe, e deveria se considerar as provas iguais. Mas como ele trouxe só em recurso voluntário, eu não estou conhecendo. E também sobre a não cumulatividade. Fala, não, a não cumulatividade está na Constituição, então todos os custos devem ser, qualquer tipo de custo, como no imposto de renda, deve ser considerado insumo, e eu só, então eu quero de todos os meus custos, como por ser matéria constitucional, também não estou conhecendo, porque veio em recurso voluntário, também não estou conhecendo. Alguém que faz algum comentário? Então, vamos para a votação, né? Lázaro. Com o relator. Depois a Fernanda, é o Oswaldo? Não, depois o Oswaldo é o Carlos. Com o relator. Fernanda. Com o relator. Marcos. Acompanho o relator. João. Com o relator. Leonardo. Eu acompanho. Mara também acompanha. Então, acorda os membros colegiados por unanimidade de votos sem dar parcial provimento ao recurso para afastar as glosas referentes a aquisições de caixas, calços, cantoneiras, papel ondulado, etiquetas Made in Brasil, bem como combustíveis e lubrificantes. Vão colocar aqui aplicados no processo produtivo, né? Para não ficar parecendo que a gente está dando geral, né? Esse é o 111 da pauta. Então, agora vão ver as diferenças lá. Vão voltar lá do 105. Deixa eu pegar aqui um por um. Não, 105 não, 103. Aí você pega o 103 para a gente vendo o que foi diferente aí. 2005-91. Deixa eu só abrir ele aqui, que esse foi o único que eu não coloquei na listinha. Peraí.
2591. 2007, 2591. Achei. Ó, ele só tem calços e caixas nesse processo, no 2005-91, tá? E, no caso dos combustíveis, ele não traz todas as provas, ele não diz para que o combustível é usado em cada máquina, não traz a descrição como cada máquina é usada no processo produtivo. Então, embora esteja nos outros processos, não está nesse, e o que não está nos autos não está no mundo, então eu estou negando para combustíveis e lubrificantes no 2005-93. 91, desculpa. Então, esse vai ficar acordo dos membros colegiados por unanimidade de votos em dar parcial provimento do recurso para afastar as glosas referentes caixa, calça e cantoneira, só que tem nesse. Só um esclarecimento aqui, Osvaldo. Ele não traz detalhadamente ou ele não traz nada? Ele não traz detalhadamente, ele traz uma mera descrição de como quer ver? Se você abrir aqui, eu vou ler. Porque, assim, dependendo do tipo de coisa e dependendo de como estão as notas desses lubrificantes e combustíveis, eu entendo que talvez fosse possível, assim, aí, não sei, eu acho que depende da análise das provas daí. Peraí, já para você. Ó, nesse caso, ele traz só um PO de planeamento. É isso que ele traz, assim, uma descrição muito sucinta de uma linha de como cada máquina é usada. Então, ele diz assim, PO de planeamento, entra madeira bruta na plana para regularizar a superfície e bordas laterais. O que ele usa? Lubrificante, óleo e graxa. Ele tem que me dizer o que é um PO de planeamento, como eu disse no outro, tem que trazer completo. Como isso é usado no processo produtivo, o que ele faz exatamente com essa máquina. Para mim, tem que estar claro. Se não está claro... Não, se não está claro... não, a minha única preocupação, assim, é que a gente também, para alguns processos, a gente é um pouco mais flexível, outros não. Então, assim, que a gente mantém um mesmo padrão de tratamento. Mas se não está explicado, então, ok. Não, é uma folha. Tem uma folha com uma linha descrevendo. Ok. Acompanho, então. Então, vai ficar só caixas, calços, cantoneira, então. Isso. Papel do lado não entra, nem etiqueta, nem combustível, né? Perfeito. Então, tá. Então, vão agora para o 114. 2005. Então, o 103 ficou. Acorda os membros colegiados por unanimidade de votos em dar parcial provimento do recurso para afastar as glosas referentes à aquisição de caixas, calços e cantoneiras. Aí vamos para o 104. Que é 2005 também, né? É igual. Esse é igual ao anterior. Então, vai ficar só a caixas, calços, cantoneiras. Exato. Então, tá. Então, a mesma acorda os membros colegiados por unanimidade de votos em dar parcial provimento do recurso para afastar as glosas referentes a aquisições de caixas, calços e cantoneiras. Aí vamos por 105. Igual. 2005-93. Então, o 105 vai ficar acorda aos membros... Eu estou só repetindo para ficar gravado, tá, gente? Acorda aos membros colegiados por unanimidade de votos em dar parcial provimento do recurso para afastar as glosas referentes à aquisição de caixas, calços e cantoneiras. Todos os de 2005 são iguais, viu, Mara? Tá, mas aí tá. O 105, agora então o 106 também vai ser o mesmo resultado, que é 2005, né? Isso. 106, peraí. Então, deixa eu só pegar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. O 107 também é o mesmo resultado, porque ele é de 2005. O 108 já é de 2009. 2009 é igual a esse que a gente julgou de 2009-11, tá? Então eu estou dando provimento para combustível e lubrificante, porque ele trouxe a descrição, e é engraçado, né? Porque é um processo de 2005, então ele entrou com recurso antes, trouxe menos documentos. Aí quando a DRJ vem e fala é insuficiente, aí ele trouxe mais documentos. Faz sentido, todo sentido lógico, né? Logicamente faz todo sentido.
Mas aqui, então, esse 108, que é, referente ao ano de 2009, você está dando caixas, calços, cantoneiras, combustíveis, lubrificantes, e o papel ondulado das etiquetas, entra nesse? Não, ó. 2009, 67. Só tem cantoneiras, etiquetas made in Brasil e combustíveis. Porque não tem os outros itens, entendeu? Então tá, então só vai ter cantoneiras, etiquetas. Então, acordos mesmo colegiados por unanimidade de votos em dar parcial provimento para afastar as glosas referentes à questão de cantoneiras, etiquetas made in Brasil, bem como combustíveis e lubrificantes aplicados ao processo produtivo, certo? Perfeito. Agora o 109, também de 2009. Igual, cantoneiras e etiquetas made in Brasil. É igual. O processo 108, 109 e 110 são iguais. Então, tá. Então, no 110 também vai ser o mesmo resultado, que é 110 da pauta, que são acordos mesmo colegiados, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso para afastar as glosas referentes a questões de cantoneiro, etiquetas made in Brasil, bem como combustíveis e lubrificantes. O 111 a gente já votou, foi o que a gente leu, e o 112 é 2008. 2008-07, genérico combustível, então eu nego, combustível lubrificante, e conselho para papel de veludo, que é o que cerca as caixas, e isomanta, que também cerca os móveis, né? O papel que não deixa riscar. O papel de veludo é o ondulado, né? Que você está falando? Não, o papel de veludo é o que substitui o ondulado. É aquele papel fininho para não riscar o móvel. Que tá na foto, se você for olhar a foto do 2009-11, tá lá a foto do como o papel de veludo usado. Tá, não, é porque nos processos anteriores não apareceu papel de veludo, apareceu só papel ondulado. Foi, tá exatamente. Então nesse 112 que aparece o papel de veludo pela primeira vez, né? Exato. Então vai ficar a aquisição de caixas, calças, cantoneira, tem nesse? Só papel de veludo e a isomanta, que é igual ao papel de veludo, é a mesma coisa. E os dois então, são identificados. Papel de veludo ou papel veludo? Papel veludo, desculpa. Veludo, isomanta. Só. Tá. Então, vai ficar assim, acordo dos membros colegiados, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso para afastar as glosas referentes à aquisição de papel veludo e isomanta. 2007, deixa eu pegar aqui. Esse é o 112 da pauta. Agora o 113 é 2007. Esse é papel de veludo, caixas, calços e combustíveis. Papel veludo. Então, vai ficar acordo aos membros colegiados por unanimidade de votos em dar parcial provimento ao recurso para afastar as glosas referentes a aquisições de caixas, calços, papel veludo, bem como combustíveis e lubrificantes aplicados no processo produtivo. Tá? E 114. E nesse para provimento para etiquetas made in Brasil, papel de veludo, caixas, calços e combustíveis. Colegiado por unanimidade de votos em dar parcial provimento ao recurso para afastar as glosas referentes a questões de caixas, calços, papel veludo e etiquetas made in Brasil, bem como combustíveis e lubrificantes aplicados ao processo produtivo. Certo? Perfeito. Então tá. Então, terminada a votação desses processos, desse grupo da Renar Móveis LTDA, vamos para o 115 da pauta, processo 10.980.004.923.2008.63, recorrente Bordeaux, comércio de tintas verniz Eireli, relator, o conselheiro Oswaldo. Pode começar a leitura. Coloquei na pasta, caso de decadência. Ele pediu, no resumo do resumo, ele está discutindo se o pedido dele, o pedido de restituição se decaiu ou se não caiu. Se decaiu ou se não decaiu o direito dele
de pedido dessa restituição dos tributos que ele alega ter pago indevidamente. O período de apuração de outubro de 98 a janeiro de 2003, e o pedido foi feito em abril de 2008. Posso voltar? Pode. Recorrente Fisco debate acerca do prazo para a repetição do indébito em tributos sujeitos a lançamento por homologação. Tema no qual o agressor da LIFE fixou o marco em sede de repercussão geral, 10 anos, contados do fato gerador para as ações intentadas até 9 de junho de 2005, e 5 anos contados do pagamento indevido a partir de então. Desta feita, considerando que a recorrente pleiteou restituição de indébito em 17 de abril de 2008, a pretensão de restituir dos tributos pagos entre outubro de 98 e janeiro de 2003 foi fulminada pela prescrição, prejudicando a análise das demais teses. Alguém quer fazer alguma observação? Então, vamos para a votação. Lázaro? Acompanho o relator. Carlos? Acompanho. Fernanda? Como relator. Marcos? Acompanho o relator. João? Com o relator. Leonardo? Acompanho. Mara, acompanho também. Então, acordam os membros do colegiado. Deixa eu escrever. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Então tá, a gente agora vai, 2 processos da minha relatoria, os 2 são iguaizinhos, da empresa TMSA, Tecnologia de Movimentação S.A., o processo, a gente vai começar no 11.080.906.362, 2013, 11, eles já estão aí na pasta compartilhada. (362), né? É o primeiro aí da pasta, tá, gente? Tá TMSA 7. É porque tá com o número errado aí do lado de fora, mas é o TMSA 7, tá? Bom, eu vou dar uma lida aqui, porque eu não lembro, não, mas eu lembro que era fácil. Que eu fiz esses todos numa tacada. Vamos ver aqui. O interessado, ele transmitiu a PER, no qual requer ressarcimento de crédito relativo ao PIS/PASEP não cumulativo, mercado interno, quarto trimestre de 2012. A DRF Porto Alegre emitiu, com base na informação fiscal anexa, despacho decisório, no qual reconhece parcialmente o direito creditório e homologa as compensações. A empresa apresenta manifestação de inconformidade, no qual alega, em síntese, que há vendas com tributação suspensa em desacordo com a legislação, o REITI, despesas com serviços sem direito a crédito, devolução de vendas, direito creditório, correção monetária pela taxa Selic. A manifestação foi julgada improcedente pela DRJ Juiz de Fora, né? Aí eu reproduzo a emenda. Regularmente cientificada, a empresa apresentou recurso voluntário, onde que ela alega, apresentou pedido de ressarcimento, mercado interno não tributado, no valor de 240 mil, houve deferimento parcial e homologando as compensações vinculadas. A glosa referente às vendas com tributação suspensa, a empresa realizou venda para empresas beneficiárias do REIDI ou REIDI, não sei, acho que é REIDI. As vendas foram glosadas por não atender aos requisitos formais de preenchimento das notas fiscais. Não foi incluída na nota fiscal a expressão venda efetuada com suspensão da exigibilidade da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, e por isso foi descaracterizado o benefício do REIDI. Os contratos prevêem a condição de venda com suspensão e os clientes não se aproveitaram do crédito.
O objetivo da legislação é determinar a inclusão do aviso nas notas fiscais de venda, evitar que o comprador aproveite o crédito indevidamente e os contratos deixam isso claro. Apresenta declarações assinadas com firma reconhecida dos compradores, declarando que não realizaram aproveitamento de crédito. Algumas notas fiscais foi informada a venda com suspensão das contribuições, mas foram glosadas pela fiscalização unicamente porque o arquivo enviado não continha tal informação. Trata-se de vício formal facilmente remediado, houve glosa de serviços que foram descaracterizados como insumo, os produtos são fabricados especificamente para cada cliente, desde a fase do projeto, atendido o requisito de essencialidade. De acordo com a informação fiscal durante o período fiscalizado, apurou o crédito sobre devolução de vendas de produtos sujeitos à tributação de PIS e COFINS, porém deixou de observar que tais créditos não podem fazer parte da base de cálculo dos créditos vinculados a receitas não tributadas, devendo ser excluídos, portanto, da base de cálculo sujeita ao rateio proporcional de crédito, uma vez que tais créditos são vinculados unicamente à receita tributada de vendas no mercado interno. No entanto, somente tomou crédito PIS e COFINS, respeitando as prisões contidas nos artigos 10.833 e 10.637. Ele pede a correção monetária pela taxa Selic, devido ao grande volume de documentos fiscais, a recorrente instruiu o presente processo com documentos por amostragem, é o relatório. Aí, a questão aí, central aí é a questão do preenchimento da nota fiscal, quando ele está usando essas vendas para o REIDI. Tá? Então, eu não sei se a gente já chegou a votar esse assunto aqui na turma. Tá? Então, não é um assunto muito complicado, não é uma questão muito complicada, não, tá? Então, eu vou aqui ao voto. A fiscalização constatou as notas fiscais de venda para as quais a recorrente solicita o crédito das contribuições por alegar que foram efetuadas vendas, nossa, está fora de ordem, para empresas que possuíam o REIDI e não atendiam que as vendas para empresas que possuíam o REIDI, que não atendiam o disposto no artigo 3º da Lei 11.488. A Lei 11.488, que instituiu o REIDI, especificamente o parágrafo 1º do artigo 3º, determina que as notas fiscais relativas às vendas deste artigo deverá constar a expressão venda efetuada com suspensão da exigibilidade da contribuição para PIS/PASEP, com a especificação do dispositivo legal correspondente. Aí eu reproduzo o artigo. A recorrente alega que o lapso cometido pela hora manifestante de não informar nas notas fiscais de venda a expressão venda efetuada com suspensão trata-se de um mero vício formal, suscetível de ser remediado, não afetando a substância do ato, a ponto de descaracterizar a venda da forma como efetivamente foi realizada. A utilização do benefício da suspensão da exigência das contribuições é faculdade das pessoas jurídicas habilitadas ao REIDI, sendo que não estão obrigados a utilizar o regime em todas as suas aquisições de bens ou serviços a serem aplicados ou incorporados em obras destinadas ao ativo imobilizado. Por isso, a suspensão não é automática nos casos de aquisição de bens e serviços para o ativo imobilizado. Por isso, a exigência legal de constar nas notas fiscais relativas às vendas a expressão. Veja que é uma exigência legal, por isso não é possível mitigar sua aplicação. A lei é clara ao exigir que deverá constar a expressão. E por tratar-se de regra que dispõe sobre a suspensão do crédito tributário, a interpretação do referido dispositivo legal deve ser feita literalmente conforme regra do artigo 111 do CTN, reproduz. E o decreto 6144 regulamentou o regime, estendeu essa exigência às notas fiscais de prestação de serviço, e também incluiu outras informações a serem descritas na nota fiscal. Aí eu reproduzo o decreto. A partir da leitura do artigo 16 do decreto, é possível constatar que tal exigência visa justamente evitar o aproveitamento indevido de créditos pelo adquirente, deixando claro, tanto para quem compra quanto para o fisco, que aquela operação ocorreu sob o amparo do REIDI, uma vez que adquirir tais produtos através do regime especial é uma mera faculdade de quem compra.
hipoteticamente, não fosse informado na nota fiscal que ocorreu a suspensão das contribuições, poderia ocorrer um usufruto indevido por parte do adquirente. E a fiscalização, ao analisar a apuração de crédito do adquirente, poderia não se atentar para o fato, se não tivesse acesso aos contratos de compra e venda. Veja que a fiscalização, apesar de ser uma exigência legal, de ser uma exigência que não pode ser contornada, buscou identificar a veracidade da informação de que se tratava de vendas para beneficiários do REDI, analisando os contratos de compra e venda e prestação de serviço, e as notas fiscais apresentadas, constatando que, em verificação das notas fiscais, nenhuma nota fiscal atende ao disposto. Diante disso, foi o contribuinte intimado a apresentar a declaração sobre o cumprimento ou não desse dispositivo legal. Em resposta à intimação, o contribuinte nada apresentou, limitou-se a juntar cópias das DANFs, dessas notas fiscais, e cópias não autenticadas de alguns contratos celebrados com seus clientes beneficiários do regime. Assim, apesar das manifestações da recorrente sobre a finalidade do regime de apresentação de contratos e declarações das empresas adquirentes de que não se acreditaram do valor das notas fiscais, não é possível acatar as alegações por ter a empresa descumprido a exigência legal. E quanto às alegações de que existiam notas fiscais que constam informação sobre a venda de suspensão, a empresa apenas apresentou mostragem de notas fiscais, com cópias das DANFs de algumas notas fiscais e cópias não autenticadas de alguns contratos celebrados com seus clientes beneficiados do regime. Essa argumentação já havia sido analisada pela fiscalização, intimando a empresa a apresentar documentos que melhor embasassem sua pretensão. E até o momento, os documentos não foram apresentados, insistindo a empresa a apresentar apenas ínfima parte da documentação e sem cumprir com os requisitos legais que demonstram a legalidade e a veracidade dos documentos. Não é o caso de convenção de diligência, já que, conforme tem sido decidido, a diligência não se presta a suprir deficiência probatória a cargo da recorrente. Vocês querem voltar essa parte do REDI? Primeiro e depois, porque os outros são outros casos. Então, eu vou antecipar, Mara, que eu vou pedir vista do processo, porque eu vou me aprofundar um pouquinho mais sobre a matéria, porque, em geral, o que é que acontece nos nossos acordos, nas decisões, né? Quando tem dispositivos no sentido de que fica suspensa a incidência da contribuição, eu tenho que analisar melhor a legislação, mas as decisões do STJ e até do próprio CAF têm sido no sentido de que isso é obrigatório, não é facultativo. Então, olhando o outro lado da moeda, nós também julgamos diversos processos em que o contribuinte pede crédito sobre notas fiscais em situações como essa, em que ele alega, olha, na nota fiscal não tinha dizendo nada que estava suspenso, então eu me creditei. Aí o posicionamento do CAF, e eu vi que isso tem sido respaldado no STJ, é de dizer, não, mas não importa se estava lá escrito ou não, a suspensão é obrigatória, está determinada na lei. Então, você não pode se creditar disso. Então, no outro lado da moeda, que é o lado do adquirente, ele não pode fazer o crédito. Porque se a gente admitir aqui que essa suspensão é facultativa, então todo mundo agora que começa a pedir crédito sobre esse tipo de operação, existem diversas operações com suspensão de incidência de impostos, diversas, e contribuições. E, em geral, tem sido isso. Eu não sei se eu estou pronto para votar. A minha tendência é concordar com o contribuinte. Mas eu já antecipo que eu vou pedir vista em relação a essa matéria. A gente deve ler o voto todo, né? A gente precisa ler o voto todo. Isso. Mas eu quero analisar melhor a matéria. Eu acho que é interessante se analisar, porque eu tive muita dificuldade de fazer esse voto, sabe? Tanto é que eu li o recurso dele ponto a ponto, porque eu acho que a gente não chegou a votar isso, não. Mas o que eu achei interessante aqui é que, primeiro, que o regime é optativo. Então, assim, não é toda compra que ele faz. Por que você fala que ele é optativo? Por que você fala que ele é optativo? Compra. Então, ele não precisa aderir. Mas tem um dispositivo legal que diz isso?
Tem, tá na lei. Cadê? Aqui, ó, vamos ver lá. Deixa eu ver se eu reproduzi aqui. Eu acho que a própria lei que instituiu a 11.4848. E veja só, eu acho que a Mara colocou, se me permite a intervenção, a Mara colocou muito, muito, muito bem. Na verdade, no caso do REID ou do REID, a própria inscrição na norma dizendo, olha, é obrigatório que a nota fiscal, na lei de regência, é obrigatório que a nota fiscal descreva que essa é uma operação sujeita a REID, me parece que aí vai depender de quem realmente emite nota fiscal. Porque pode ser que o cara que adquire esse produto queira se creditar de outro lado. E aí sim, a negociação entre particulares vale. É diferente da questão, por exemplo, que nós julgamos ontem, que é do caso da agroindústria. Na agroindústria não tem essa opção. A lei diz, é obrigatória a suspensão, não interessa. Basta a pessoa que vende para outra pessoa. Aqui essa própria inscrição... Mas, Paulo, você tem certeza que tem escrito é obrigatório? A palavra obrigatório, eu desconheço dispositivo de lei que tem essa redação. Tá. Não me recordo nenhum dispositivo de lei com a palavra é obrigado a suspender. É sempre assim, fica suspensa ou não incide, mas é obrigatório. Lázaro, olha o decreto artigo 11. Tá. Aqui, nos casos de suspensão, a pessoa jurídica vendedora ou prestadora de serviços deve constar na nota fiscal o número da portaria que aprovou o projeto, o número do ato que concedeu a habilitação à pessoa jurídica e, conforme o caso, a expressão venda de bens efetuada com suspensão da exigência da contribuição com a especificação do dispositivo legal correspondente ou venda de serviços. Então, ela obriga, o decreto está falando isso. Aí é uma outra situação. Aí a situação, a meu ver, né, minha opinião, o que você poderia fazer é o seguinte, no caso aí, talvez uma diligência, não sei. Mas só um segundo, que, pelo que você me leu aí agora do decreto, é o seguinte, existem algumas condicionantes. Colocar esse texto na nota fiscal não me parece que seja condicionante. É apenas uma imposição e que, como eu te falei, se o contribuinte não cumpre com essa imposição e quem adquire pede o crédito, não importa. E tem sido feito vários julgamentos no CARF na mesma situação. O adquirente pede o crédito, alega que a nota não tinha essa ressalva e o CARF tem negado que, constou ou não constou a ressalva, isso era apenas um alerta, você tem que emitir com isso. Ok. Mas nesse caso aqui não é adquirente, quando você diz que tem que ter um projeto aprovado, aí é uma outra situação. Porque se ele não tem projeto aprovado, aí ele não faz direito a esse benefício, a essa suspensão. Então, talvez fosse o caso de, eu vou analisar, como eu te falei, vou pedir analisar melhor, talvez numa volta eu propor, fazer uma opção, uma volta alternativa de uma diligência para verificar se ele tem esse projeto aprovado. Que isso sim, isso aí é condicionante. Tá, mas é só que antes do Oswaldo falar, só duas coisas. Primeiro, que a apresentação de documentos dele foi suficiente. A fiscalização não se baseou unicamente nesse fato de estar na nota fiscal, não. Ela até relevou isso, desde que ele apresentasse outras provas. Só que ele não apresentou nada. E o que ele apresentou foi algumas, assim, num universo assim, de milhares de documentos, ele deve ter apresentado assim, um ou dois, entendeu? Então, a amostragem dele foi muito pequena e não, assim, os contratos, ele não apresentou os contratos, tá? Outra coisa que ele é o vendedor, ele não é o adquirente, ele é o vendedor, tá? E isso que então, esses dois pontos, a amostragem insuficiente, foi oportunizado ele, a fiscalização pediu para ele mostrar, né, os contratos que ele tinha de prestação de serviço e as notas fiscais, ele não apresentou, e tem uma carência probatória aqui. E ele é o vendedor, tá? Então, Oswaldo, mas eu acho que você deve olhar isso. Você deve olhar isso com calma, assim, porque é um assunto novo para a gente. Então, é difícil votar sem ter um conhecimento prévio da matéria, Falou, né? Oswaldo querendo dizer Lázaro, não foi? Eu falei Oswaldo, agora é Oswaldo. Agora é Oswaldo. Tá. Oswaldo quer falar, tá. Até acho que nem vou esticar muito, até porque o Lázaro vai pedir vista.
mas que as situações me parecem diferentes, a questão de não, obrigatório ou não obrigatório. Na verdade, é que o REID, quando o adquirente é que se habilita no REID. Então, que ele é um benefício fiscal para a infraestrutura. Vou você que tem um projeto, você tem que apresentar esse projeto, precisa ser aprovado, se publica no site da Receita Federal, você pode até entrar no site aí da Receita, empresas vinculadas ao REID, aparece lá uma listagem de todas as empresas que têm ato concessório de habilitação no REID, etc. Mas é um benefício entre aspas, porque a adquirente, ela pode falar assim, não, peraí, isso aqui vai me fazer falta, aí sim, no meu crédito de PIS e COFINS. Aí sim, o legislador me parece que deixa a margem, a opção, a partir do momento que ele coloca assim, olha, na nota tem que constar. Porque pode ser que interpartes, as duas partes se conversem e digam assim, não, aqui eu não quero que você me venda um benefício de rede, justamente porque eu quero me apropriar desses créditos. A partir do momento que a norma integra, aí eu digo a lei, né? A partir do momento que a lei integra essa situação como requisito à concessão do regime, me parece que aí sim, diferente dos outros casos, que aí é uma vinculação expressa. Nós estamos falando de uma pessoa jurídica que só pode vender com suspensão, ou uma pessoa jurídica que não pode vender com suspensão. Aí faz sentido, mas essa necessidade legal de inscrição me parece que dá... Entendi o raciocínio de vocês, o raciocínio do Lázaro, mas me parece que dá essa margem justamente para acompanhar a Mara nesse caso. Então tá, alguém quer fazer mais alguma consideração? Eu vou resumir o final do voto aqui, porque o Lázaro já adiantou que vai pedir vista, então eu vou resumir aqui o resto para a gente já conceder a vista para o Lázaro, que ele é o primeiro conselheiro a votar, né? Então, esse ponto que é o que pega mais, depois a segunda parte do voto, ele fala alguns insumos que ele pede, então ele fala, a empresa, ela faz máquinas e equipamentos, ela constrói moinhos e silos de cereais sob encomenda. Então, o serviço dela vai desde a fase de identificação das necessidades do cliente, projeto de engenharia, a preparação, a caldeiraria, a montagem do produto, a pintura, né? Então, ele descreve todo o processo produtivo dele. E aí ele fala, né, onde foram aplicados, ela apresenta as notas fiscais, esclarece cada serviço dele, como que ele faz, porque, por exemplo, para ele colocar um silo, ele tem que fazer serviço de topografia, de engenharia, né, projeto, construção, ele especifica cada etapa da mão de obra dele aí. Então, eu concluo pela relevância dos serviços glosados pela fiscalização para a atividade da empresa, eu coloco aí, reproduzo um voto aí do Robson, em que ele fala desses serviços de engenharia, tá? Eu falei esse processo, né, que o Robson foi na nossa turma, né? Ele tratava de empresa que fabricava sistemas de tratamento de água, e a gente concedeu o crédito da consultoria, projeto, inspeção, mão de obra, todos os serviços essenciais para a instalação do sistema da empresa. Então, nesse caso, eu estou concedendo esses créditos. E depois tem uma parte de devolução de venda, em que são algumas notas de devolução de venda. Eu estou negando provimento para essas devoluções. E depois tem a correção monetária pela taxa Selic, que eu estou aplicando a súmula 125 do CARF. Tá? Então, a questão, o primeiro ponto aí, que é o do REID, que é o mais problemático. Os outros são pontos que do conhecimento da turma. Tá? Então, aí, eu já estou adiantando que eu estou concedendo vista para o conselheiro Lázaro. Então, vai ser os dois processos, tá? Que é o mesmo assunto. Difere, acho que um é de PIS, outro de COFINS, mas os dois são o mesmo assunto. Então, aqui, vistas
Vista ao conselheiro Plaza. Então, tá. Então, os dois processos saíram com vistas. Aí, a gente fecha a pauta da manhã. A gente encerra a pauta da manhã, tá? Aí, você pode encerrar a gravação aí, tá, Ana?